Título 9 das Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 234. É vedada à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da direta. Artigo 235. Nos 10 primeiros anos da criação do Estado, serão observadas as seguintes normas básicas. Inciso 1. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados, se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes, e de 24 se igual ou superior a esse número, até 1.500.000. Inciso 2. O governo terá, no máximo, 10 secretarias. Inciso 3. O Tribunal de Contas terá 3 membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Parágrafo 4º. O Tribunal de Justiça terá 7 desembargadores. Inciso 5. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma. Alínea A. 5 dentre os magistrados com mais de 35 anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. Alínea B. 2 dentre promotores nas mesmas condições e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com 10 anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição. Inciso 6. No caso de Estado proveniente de território federal, os 5 primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do país. Inciso 7. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito, após concurso público de provas e títulos. Inciso 8. Até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com 35 anos de idade no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ad nutum. Inciso 9. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá da seguinte forma. Inciso alínea A. No 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob responsabilidade da União. Alínea B. No 7º ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e no 8º dos restantes 50%. Inciso 10. As nomeações que se seguirem as primeiras para os cargos mencionados nesse artigo serão disciplinadas na Constituição Estadual. Inciso 11. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 1º. Lei regulará as atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criada por Lei Complementar nº 7, e para o Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público, criado por Lei Complementar nº 8,
passa a partir da promulgação dessa Constituição a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dos recursos mencionados no caput deste artigo, pelo menos 40% serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. Parágrafo 2º. Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação, de que trata o caput deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. Parágrafo 3º. Os empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos da remuneração mensal, é assegurada o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. Parágrafo 4º. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. Artigo 240. Ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinada às entidades privadas de serviço social e de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais, oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data de promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Parágrafo 1º. O início da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial, com destinação específica na forma da lei. Artigo 244. A lei disporá sobre adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, parágrafo 2º. Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Artigo 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada
por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo do servidor público estável, que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas do Estado. Parágrafo único. Na hipótese da insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 248. Os benefícios pagos a qualquer título pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no artigo 37, inciso 11. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. Artigo 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral da Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração deste fundo.